Primeiro, o tema da dívida dos estados. Vocês sabem, o Ministério da Fazenda, com a liderança do ministro Fernando Haddad, o Ministério das Relações Institucionais, conversando junto, porque a gente dirige o Conselho da Federação, temos tratado desse tema com os governos estaduais que têm dívida com a União, sobretudo São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, são esses 4 governos estaduais principais nessa situação, e também com o conjunto dos governos estaduais que não têm dívida com a União. Já teve uma primeira proposta apresentada pelo Ministério da Fazenda, o presidente Pacheco participou, inclusive, desse primeiro debate, aquela proposta chamada Juros pela Educação, que é uma proposta do governo de reduzir os juros das dívidas que os estados têm com a União, desde que seja uma contrapartida para investimento na área da educação. No dia de ontem, nós fizemos mais uma reunião coordenada pelo Ministério das Relações Institucionais, Ministério da Fazenda, com representantes do consórcio dos governos estaduais e do CONFAS, representando aí o secretário de Fazenda de todos os estados, e estamos evoluindo ainda mais com essa proposta. Foi apresentado ontem pelos secretários estaduais de Fazenda, o CONFAS, uma proposta que combina que uma parte dessa redução de juros seria investido no próprio estado, que tem a redução de juros, com essa ideia dos juros pela educação, investimento prioritário na área da educação, ou seja, você trocar o pagamento de juros das dívidas estaduais por investimento no ensino médio, reforçar o pé de meia, ensino profissionalizante, pensando isso numa agenda importante de desenvolvimento, e uma parte dessa redução de juros entrar para um chamado Fundo de Equalização Nacional, que seria investido não só no estado de onde está essa dívida, mas também em outros estados poderiam receber esse recurso também para os investimentos. Na lógica que a União, o governo federal, está abrindo mão de um recebível, uma parte importante desse recebível seria aplicado no próprio estado, que estaria deixando de pagar, mas um pedaço menor desse recurso possa entrar num fundo de equalização a ser investido nos outros estados também, que fizeram sua lição de casa lá atrás, não tem uma dívida com a União, seriam beneficiados também com essa medida. E a infraestrutura, é isso, ministro? Educação, a maior parte dos recursos na área da educação, investimento em educação, ciência e tecnologia, mas o Ministério da Fazenda abriu a possibilidade de uma parte menor desses recursos poder ser investido também na área de infraestrutura, com projetos de desenvolvimento. Então, nós avançamos, apresentamos isso para o presidente Pacheco, ele considerou uma proposta positiva. O que nós tratamos? A equipe técnica do Senado, coordenada aí pelo secretário-geral do Senado, junto com o Ministério da Fazenda, a ideia de trabalharmos aí o mais rápido possível a construção da proposta final, junto com o Conselho da Federação, onde está os representantes dos governos estaduais, dos municipais, para que a gente possa apresentar o mais rápido possível uma proposta final em relação a isso. Então, está se avançando, né, daquela consulta que fizemos aos secretários de Fazenda e os governos estaduais. E os pontos de sugestões dos senadores, que foi apresentado na reunião dos líderes do Senado, de fontes de compensação para a reoneração, ainda está a análise pelo Ministério da Fazenda, foi combinado de ter um trabalho conjunto, Ministério da Fazenda, equipe técnica do Senado e o relator Jacques Wagner, e o nosso esforço vai ser buscar até as próximas 2 semanas concluir essa proposta para que ela possa estar inserida no relatório do relator Jacques Wagner e ser votado no Senado o mais rápido possível. Não tem nenhuma proposta ainda, ministro? Só para eu entender, o fundo seria utilizado na infraestrutura ou são coisas diferentes? Não. Seriam 3 partes, então? Não, uma parte da redução de juros, por exemplo, um estado que tem dívida com a União. A União está abrindo mão de uma parte dos juros. Né? Essa redução dos juros, uma parte desse recurso ser investido no próprio estado que renegociou a dívida. Prioritariamente em educação, mas abrindo a possibilidade de uma parte desse recurso ser investido em infraestrutura também. E um pedaço menor dessa redução de juros iria para um Fundo Nacional de Equalização, ou seja, poderia ser investido também nos outros estados, tanto em educação, quanto também uma parte menor desse recurso em infraestrutura. Então, a combinação da grande maioria dos recursos ser investido no próprio estado que está renegociando sua dívida, com foco na educação, mas abrindo a possibilidade de uma parte dos recursos ser investido em projetos de infraestrutura, e um percentual menor desses recursos
ir para um fundo de equalização nacional que pode ser investido em todos os estados, inclusive naquele que negociou a dívida, mas nos estados também, nas áreas aí economicamente menos desenvolvidas, também com foco na educação ou projetos de infraestrutura. E os valores, vocês já sabem? Não, ainda não. Vocês sabem que a primeira proposta que o Ministério da Fazenda apresentou sinalizava a possibilidade de redução de até 2% dos juros, né? Você garantir como indicador de reajuste o IPCA e você reduzir até 2% dos juros, podendo reduzir um terceiro, 3%, caso aquele estado apresentasse ativos suficientes para essa redução de juros. Então, esse é o parâmetro, ainda vamos discutir aí com os estados, qual percentual disso ficaria no próprio estado e um percentual menor que iria para esse fundo de equalização a ser investido em todos os estados. Isso cria um ambiente, inclusive, positivo de aprovação no Senado. Vamos lembrar que o Senado é a casa da federação, tem uma grande representação dos estados, então isso também cria um ambiente positivo, na minha opinião, de aprovação no Senado. A redução pode ser menor, então? Ainda ou não, a redução é em torno de 2% a 3%, e aí o que muda seria a distribuição de recursos, a maior parte no próprio estado, né? Tem uma proposta apresentada, por exemplo, pelos governos estaduais, pelo CONFAS ontem, de que de 3%, 2% seria investido no próprio estado, 1% nesse fundo de equalização nacional. Essa é a proposta apresentada. Vamos analisar ainda junto com a equipe técnica do Senado a expectativa que a gente possa trabalhar. Nossa expectativa é trabalhar aí ainda nesse semestre, aí, né, até antes do recesso, a apresentação de uma proposta concreta para isso e poder avançar na votação no Senado. Desde o começo, a ideia do governo foi que esse projeto tenha uma origem no Senado, pelo protagonismo do Senado no debate da Casa da Federação. Então, o próprio presidente Pacheco, o tempo todo, tem falado sobre isso e o governo concorda com essa ideia do protagonismo do Senado por ser a Casa da Federação. Ministro, mas esse fundo o governo definiria como? Qual estado vai receber X, Y, Z? Todos os estados poderiam receber, inclusive o estado que renegociou a dívida. Aí critérios para isso está em discussão, é isso que nós vamos abrir a discussão. É a novidade que tem, a proposta original do governo era uma proposta que focava nos estados que têm dívidas com a União. Ontem, numa reunião que envolveu o CONFAS, envolveu representantes dos consórcios dos governos de todos os estados, envolveu o Conselho da Federação, que é coordenado pela SRI, junto com o Ministério da Fazenda, surgiu essa nova proposta de um pedaço dessa redução de juros e para esse Fundo Nacional de Equalização. Isso foi bem recebido na medida que cria um ambiente ainda mais positivo no Senado para aprovação, porque envolve interesse de todos os estados. Ministro, haverá transferência de ativos dos estados para a União? Essa possibilidade está contemplada no projeto? Desde o começo está previsto pela proposta do Ministério da Fazenda a possibilidade de um estado oferecer ativos para a União. Aí tem uma análise desse ativo, né, de estabelecer os valores desse ativo e isso significar uma queda, inclusive, nos juros da dívida. Então, desde o começo, ela não mexe no estoque. Deixar muito claro, a proposta do governo não mexe no estoque da dívida, mas pode contribuir para uma redução ainda maior dos juros.